Deu ruim com o Felipe Luiz, qual é a situação? Choque, sem historinha, fala pra gente o que está acontecendo na situação envolvendo a renovação do Felipe Luiz. Centroavante se despede, outro volta à mira do Flamengo e muito mais. Para você que me acompanha, para você que está ligado, já sabe, canal Gustavo Henrique dando choque, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Eu quero saudar todas as famílias que me assistem num domingo especial, um domingo santo, um domingo de paz, um domingo de aleluia, um domingo de muita fé para quem tem fé, de muita fartura, de muita paciência e principalmente muita união. Todos juntos, vamos com tudo, nação rubro-negra, último final de semana antes do Natal. Então, estou chegando aqui, a gente não para continuar com as conversas do Flamengo, falar de Flamengo para vocês, que é sempre um prazer muito grande para mim, sempre uma alegria poder estar falando de Flamengo, poder estar atento com todos os detalhes do Flamengo para vocês. E eu quero falar o seguinte: nós tivemos uma novidade sobre o estádio do Flamengo, que foi uma atualização do pessoal do FGTS da Caixa. Houve até um aumento no tamanho do valor do terreno, eles atualizaram 23 milhões a mais. O Flamengo demonstrou interesse, normalmente de chegar junto, de poder botar essa grana para cima. Então agora é a gente aguardar. As coisas estão andando. Eu acho que os títulos que o Flamengo conquistou nessa temporada, eles tiram um pouco do peso do BAP, que estava evidentemente preocupado se o seu primeiro ano de mandato seria vitorioso ou não. Então, com certeza, estava preocupado e agora vai ter mais tempo para se dedicar a esse projeto. Eu acho que o BAP tinha que fazer igual o Landim, colocar uma pessoa diretamente para cuidar disso aí. Porque a política do Flamengo ela é complicada, porque, na minha humilde visão, o BAP podia dar sequência ao primo do Landim no trabalho que vinha sendo feito, que era um trabalho muito bom. E ele já está por dentro de tudo, o andamento das coisas, facilitaria. Mas acho que a política rubro-negra, ela impede, eu acho impossível disso acontecer, ou não, pouco provável que isso aconteça. Então, dessa forma, acho que o BAP podia buscar no mercado um executivo. O BAP conhece. Conhecer executivo é uma das coisas que o BAP sabe fazer de melhor na carreira. Afinal de contas, ele trabalhou no mercado corporativo anos e anos e anos e anos. Então, assim, o BAP tem um leque de conhecimento muito grande nessa área, que com certeza poderia fazer com que as coisas, o caminho, ele ficasse mais fácil, fosse mais simples essa busca, essa caça. Mas eu entendo que não é simples, mas acredito que a coisa será resolvida. Quase que na madrugada desse sábado para domingo, o Juninho se despediu oficialmente do Flamengo, foi anunciado pelo Pumas do México, num contrato que, para mim, para o Flamengo, eu achei muito bom. O Flamengo pagou 7 milhões no jogador, está vendendo por 31, o jogador ficou valorizado. O Juninho, ele não foi titular absoluto em nenhum momento dessa temporada, mas ele participou, fez um golzinho daqui, um golzinho de lá. Se você vai perguntar pro torcedor rubro-negro, pô, tá bolado com o Juninho, tá com raiva? Ninguém vai falar, nenhum torcedor vai falar, não, tô com raiva desse cara. Ele teve uma passagem de tranquilidade no Flamengo. É evidente que foi apagada, claro que foi. Se não tivesse sido, ele não estaria indo embora. Foi apagada, mas ele conseguiu em alguns momentos fazer coisas interessantes. É bem verdade que foi muito abaixo do que eu imaginava. Na minha visão, ele poderia ter feito muito mais, mas o saldo para mim é positivo no aspecto financeiro e no aspecto esportivo não acrescentou muita coisa. A verdade é essa. Então, não tem como a gente falar muita coisa aqui do Juninho. Agora, tem como a gente falar do Tati Castelhano, que voltou à pauta do Flamengo, está na Lazio, jogador centroavante, 27 anos.
Eu tenho uma preocupação. O Flamengo está querendo pagar 25 milhões, está pensando em pagar 25 milhões de euros. Eu acho muito dinheiro para um jogador que o principal time que ele atuou na carreira foi a Lazio, com todo respeito. Universidade do Chile, Girona, para mim, passagens pouco expressivas, perto do tamanho do vulto de uma contratação dessa. A gente não pode, independente do nosso orçamento, achar que uma contratação de 25 milhões de euros é mais uma da história do Flamengo. A gente não pode pensar dessa forma, de jeito nenhum. Porque senão vai ser igual o Lino aí, ó. Pagamos 25 milhões de euros no Lino, contratação mais cara, e cadê o Lino correspondendo? Até agora, ele pode corresponder lá na frente, mas até agora não dá pra gente dizer aqui que o Lino vale 25 milhões de euros, que foram pagos pelo Flamengo. Mas não vale mesmo. É um cara de grupo, participa, tem qualidade, tem tudo isso. Só que na vida, toda cobrança ela é proporcional ao investimento. Então, se você tem um jogador que custou 25 milhões de euros, ele tem que ser cobrado por esse valor. E dentro dessa perspectiva, não adianta me convencer do contrário, que o Lino não, até agora não vale os 25 milhões de euros que foram pagos pelo Flamengo. Até agora. Só que tudo pode mudar. A temporada de 2026 pode ser o ano desse cara, ele botar para F, fazer a diferença, ser o cara. Então, assim, vamos aguardar. São tudo cena dos próximos capítulos. A gente precisa ver de que forma que as coisas vão ser feitas, de que forma que as coisas vão ser conduzidas. Então, esse é o detalhe. Por último, porém não menos importante, a situação do Felipe Luiz, que é uma situação que vem me preocupando. Essa sim vem me preocupando, porque nós temos aí uma demora nessa renovação. Inicialmente ia ter uma conversa um dia depois do Mundial, depois não teve. Além de não ter, ele foi para a Europa, foi para a Espanha, está lá no Atlético de Madrid. Ninguém sabe se não fizeram um conto no ouvido dele. Eu estou muito preocupado, vou falar para você, torcedor rubro-negro. Eu estou muito preocupado com a condução do caso Felipe Luiz. E fico mais preocupado ainda quando o Flamengo admite a possibilidade de ter um plano B e um plano C. Para mim, a renovação do Felipe ela deveria acontecer sob qualquer hipótese. Cara, o que o Felipe pedir, na minha visão, o Flamengo tinha que pagar. A não ser que o Felipe chegue, eu quero ganhar 3 milhões de reais por mês. Aí, meu amigo, aí não dá. Mas até 1 milhão e meio, eu acho que o Flamengo poderia pagar o Felipe, porque eu acho que vale, eu acho que a conquista, eu acho que o resultado esportivo do Felipe, a entrega do Felipe, ela é muito grande. Então, na minha visão, o Flamengo precisa ficar bem atento a essa situação para a gente não perder o treinador. Em que pese seja um momento em que existam boas opções no mercado, mas ainda assim é melhor o Flamengo estar atento, o Flamengo não dá mole, porque o Felipe, mais do que tudo, ele tem o nosso vestiário, todo mundo firme, forte. Isso é decisivo no futebol. Ambiente, futebol se faz de ambiente. Você tendo um ambiente bom, as coisas andam. Isso aí é decisivo. Não precisa perguntar para ninguém. Eu não estou inventando a roda, não. Eu não estou inventando a roda. Eu estou dando o papo reto, o papo sério para o torcedor rubro-negro que me acompanha nesse momento, que com certeza está preocupado com toda essa situação. Vamos aguardar. Estou torcendo muito para que o assunto evolua, ganhe novos capítulos e capítulos felizes e a gente tenha esse grande presente de Natal, a renovação do Felipe Luiz. O que pode acontecer? 22, 23, de repente uma conversa com o empresário por vídeo. Renovação de futebol são novelas que muitas das vezes eu não entendo com as tecnologias de hoje. Você tem como conversar por vídeo, você tem como fazer um monte de coisa. É só parar, sentar, conversar e ponto final. Eu não entendo muitas das vezes por que tanta demora. Mas enfim, vamos em frente, nação rubro-negra. Muito obrigado pelo carinho. A qualquer momento eu estou de volta com muito mais para você. Valeu!